Essa videoaula faz referência à resolução dos exercícios de mol parte 2, sobre o assunto mol, constante de Avogadro e massa molar. Vamos lá, pessoal. No primeiro exercício, nós precisamos calcular o número de átomos presentes nas seguintes amostras. A, em 5,4 gramas de alumínio, sabendo que a massa do alumínio na tabela periódica é 27. Então, eu vou usar a unidade do mol. Então, eu vou usar 27 gramas por mol, ou seja, com esse dado da tabela periódica, eu posso construir a primeira linha da regra de 3. Um mol de alumínio contém 27 gramas e nessas 27 gramas existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Por que átomos? Porque o alumínio aqui está se apresentando na forma de metal, ele está representado por Al. E os metais, eles se apresentam na natureza na forma de átomos enfileirados no retículo cristalino metálico, né? Então, na segunda linha, eu vou usar a massa do exercício, que é 5,4. Em 5,4 gramas, eu tenho X átomo. Isolando X, eu tenho X é igual a 5,4 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 dividido por 27. Isso resulta em 1,2 vezes 10 elevado a 23 átomos. No item B, eu preciso calcular quantos átomos existem em 197 vezes 10 elevado a menos 2 gramas de ouro, sabendo que a massa do ouro é 197. Então, vou usar gramas por mol. Um mol de ouro contém 197 gramas e nessa quantidade eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de ouro. Na massa do exercício, né, que é 1,97 gramas, eu tenho X átomos, grama debaixo de grama, átomos debaixo de átomos. Isolando X, eu tenho que X é igual a 1,97 dividido por 197 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Mas 1,97 dividido por 197, isso equivale a 10 elevado a menos 2. 10 a menos 2 vezes 10 elevado a 23, eu conservo a base, né, e somo os expoentes. Então, 23 menos 2 dá 21. O resultado, então, é 6,02 vezes 10 elevado a 21 átomos de ouro. No item C, eu preciso calcular o número de átomos existentes em uma amostra de 9,2 vezes 10 elevado a segunda gramas de sódio Na. Ou a massa do sódio, Na, é 23. Então, um mol de sódio contém 23 gramas e nela existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Na massa do exercício, em 920 gramas de sódio, eu tenho X. Isolando X, eu tenho 920 dividido por 23 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Mais 920 dividido por 23 dá 40, né? 40 vezes 6 dá 240, né? 240 vezes 10 elevado a 23. Acertando esse número, né? Eu tenho que 240 é 2,4 vezes 10 elevado a segunda vezes 10 elevado a 23. Isso equivale a 2,4 vezes 10 elevado a 25 átomos de sódio. Tudo bem? No segundo exercício, eu preciso calcular o número de moléculas presentes nas seguintes amostras. A,
3,6 gramas de água, sabendo que a massa do hidrogênio é 1 e do oxigênio é igual a 16. Vou fazer associação com massa molar, então 1 grama por mol para o hidrogênio e 16 gramas por mol. Antes de montar a primeira linha da regra de 3, eu preciso calcular a massa molar da água. A água tem 2 átomos de hidrogênio com massa 1, então 2 vezes 1 mais 1 átomo de oxigênio com massa 16, 1 vezes 16, 16. 2 mais 16 resulta em 18 gramas por mol. Agora sim eu posso montar a primeira linha da regra de 3. 1 mol de água contém 18 gramas e nela existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Na massa do exercício de 3,6 grama debaixo de grama, eu tenho X moléculas. Isolando X, nós temos 3,6 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 dividido por 18. Esse resultado em notação científica é 1,2 vezes 10 elevado a 23 moléculas. No item B, eu preciso calcular o número de moléculas existente em uma amostra de 98 vezes 10 elevado a menos 3 gramas de ácido sulfúrico. De novo, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a massa molar do ácido sulfúrico, sabendo que a massa do hidrogênio é 1, do enxofre é 32 e do oxigênio é 16. Vamos lá então, a massa molar do ácido sulfúrico, H2SO4, 2 de hidrogênio, 2 vezes 1, mais 1 de enxofre, 1 vezes 32, mais 4 de oxigênio, 4 vezes 16. Então, eu tenho 2 mais 32 mais 64, resultando em 98 gramas por mol. Aí, nós podemos fazer a primeira linha da regra de 3, associando, então, com a constante de Avogadro. 1 mol de ácido sulfúrico contém 98 gramas e nela existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Na massa do exercício, 98 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, eu tenho X moléculas. Isolando X, 98 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, dividido por 98, resulta em 6,02 vezes 10 elevado a 20 moléculas. No item C do exercício 2, eu preciso calcular o número de moléculas existente em 180 vezes 10 elevado a segunda gramas de glicose, sendo a massa da glicose 16H12O6. A primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a massa molar da glicose. Então, 6 átomos de carbono vezes 12, que é a massa de cada átomo, né? Mais 12 átomos de hidrogênio com massa 1, 12 vezes 1, mais 6 átomos de oxigênio com massa 16, 6 vezes 16. O resultado dessa conta é 180 gramas por mol. Podemos, então, montar a primeira linha da regra de 3. Um mol de glicose contém 180 gramas e nela existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Em 180 vezes 10 ao quadrado gramas de glicose, eu tenho X moléculas. Isolando X, eu tenho 180 vezes 10 elevado à segunda, vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, dividido por 180. O resultado, então, é 6,02 vezes 10 elevado a 25 moléculas de glicose. No terceiro exercício, eu preciso calcular a massa, né, que existe em 0,15 mol de ferro, né? A massa do ferro é 56 gramas por mol. Monto a primeira linha da regra de 3. Um mol de ferro contém
56 gramas. Em 0,15 mol, mol debaixo de mol, eu tenho X. Isolando X, nós temos 0,15 vezes 56, que resulta em aproximadamente 8,4 gramas de ferro. No exercício 4, eu preciso calcular o número de mols que existem em uma amostra de 5.060 gramas de dióxido de carbono. Bom, primeiro preciso calcular a massa molar do CO2, do dióxido de carbono, sabendo que a massa do carbono é 12 e do oxigênio é 16. Vamos lá então, o CO2 tem um átomo de carbono, 1 vezes 12, mais 2 átomos de oxigênio com massa 16, 2 vezes 16. O resultado dessa conta é 44 gramas por mol. Posso, então, construir a primeira linha da regra de 3. 1 mol de CO2 contém 44 gramas. X mol existirão em 5.060 gramas. Mol debaixo de mol, grama debaixo de grama. Isolando X, eu tenho 5.060 dividido por 44, que equivale a 115 mols. No quinto exercício, eu preciso calcular o número de moléculas que existe no corpo de uma pessoa de 60 kg, sabendo que no ser humano, cerca de 60% de sua massa corporal é de água. A primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a massa molar da água, como já fizemos anteriormente. Então, 2 vezes 1 mais 1 vezes 16 resulta em 18 gramas por mol. Primeiramente, eu vou calcular a quantidade de água que existe no corpo dessa pessoa. Então, 60% de 60 quilos, né? Eu preciso montar a primeira regra de 3. 60 quilos corresponde a 100%. 60% serão quantos quilos, né? Resolvendo isso, eu tenho que X equivale a 36 quilogramas de água. Tudo bem? Terminando o exercício, então, nós temos que 1 mol de água contém 18 gramas e nela existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Na massa que nós calculamos de 36 kg, mas aqui eu preciso fazer a conversão para grama, então é 36 vezes 10 elevado à terceira grama de água, eu tenho X. Isolando X, eu tenho 36.000 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 dividido por 18. Esse resultado é 1,2 vezes 10 elevado a 27 moléculas de água que existem no corpo da pessoa de 60 kg, tá certo? O sexto exercício, eu quero saber quantas moléculas existem em uma embalagem do CCl4, do tetracloreto de carbono, um solvente apolar, né, em uma embalagem de 1 litro, né, desse composto, sabendo que a densidade do tetracloreto de carbono é 1,54 gramas por centímetro cúbicos. Bom, eu preciso calcular a massa molar do tetracloreto de carbono, sabendo que a massa do carbono é 12, eu tenho só um átomo de carbono, 1 vezes 12. A massa do cloro é 35,5, eu tenho 4 átomos no tetracloreto de carbono, então é 4 vezes 35, resultando aqui, então, na massa molar do tetracloreto de carbono igual a 154 gramas por mol, tá? Nós temos aqui centímetro cúbico, eu tenho que saber que equivale a 1 ml ou 10 elevado a menos 3 do litro, porque ele quer saber em 1 litro da embalagem e ele me deu a densidade gramas por centímetro cúbico, então eu preciso fazer a conversão. 10 a menos 3 litros, eu tenho 1,54 gramas, né? Porque
10 elevado a menos 3 do litro é 1 centímetro cúbico, que equivale a 1 ml. Em 1 litro, quantas gramas eu vou ter do CCl4? Então, em 1 litro eu tenho 1.540 gramas do composto, do tetracloreto de carbono, né? Já tenho a massa molar, então eu posso montar a primeira linha da regra de 3. 1 mol de tetracloreto de carbono contém 154 gramas e nele existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Molécula debaixo de molécula X, né, molécula existirão em 1.540 gramas. Resolvendo essa equação, isolando X, nós temos então 1.540 dividido por 154 é 10. Então, 6,02 vezes 10 elevado a 23 vezes 10 resulta em 6,02 vezes 10 elevado a 24 moléculas. No exercício 7, eu tenho um cilindro que contém inicialmente 640 miligramas de gás metano e dessa quantidade foram retiradas 12,04 vezes 10 elevado a 20 moléculas de metano. Ele quer saber quantos mols de metano restaram no cilindro. Bom, ele me dá a quantidade inicial em miligramas. Ele retirou a quantidade em moléculas e ele pede o resultado em mol. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a conversão de tudo para mol. 640 miligramas do gás metano eu vou converter em mol. 12,04 vezes 10 elevado a 20 moléculas eu vou converter em mol e tirar uma quantidade da outra, né? Bom, primeiramente eu preciso calcular a massa molar do metano. O metano tem um átomo de carbono com massa 12, 1 vezes 12, mais 4 átomos de hidrogênio com massa 1, 4 vezes 1, resultando em 16 gramas por mol. A quantidade inicial no cilindro em mol, eu tenho que fazer a conversão. 1 mol de metano contém 16 gramas, 640 miligramas, ou seja, 0,64 gramas contém quanto do mol? É X. Resolvendo essa equação, isolando X, eu tenho 0,64 dividido por 16 dá 0,040 mol, que é a quantidade inicial de metano no cilindro em quantidades de mol, tá certo? Agora eu preciso calcular a quantidade retirada do cilindro em mol. 1 mol de metano contém 16 gramas e nela existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Em 12,04 vezes 10 elevado a 20 moléculas, tem quanto do mol? Y, tá? Isolando Y, eu tenho 1 vezes 12, 0,04 vezes 10 elevado a 20, dividido por 6,02 vezes 10 elevado a 23, eu tenho como resultado 2 vezes 10 elevado a menos 3, que equivalem a 0,002 do mol. Então, eu vou retirar a quantidade inicial da quantidade que foi retirada do cilindro, 0,040 menos 0,002, resulta em 0,038, né? Deixando em notação científica, eu ando 2 casas, é 3,8 vezes 10 elevado a menos 2 do mol de metano que sobraram no cilindro. Tudo bem? No 8º exercício, o último exercício, nós precisamos calcular o número de moléculas que existem em 88 toneladas de CO2 que foram lançados na atmosfera. Bom,
Como nós fazemos o cálculo de massa molar em termos de grama, eu tenho que saber o quanto que 88 toneladas vão equivaler em termos de grama. Para isso, eu preciso saber que uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas e 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Então, uma tonelada equivale a 1 milhão, 10 a sexta da grama, tá certo? Além disso, eu preciso saber calcular a massa molar do CO2 também. O CO2 contém um átomo de carbono com massa 12, 1 vezes 12, 12, 2 átomos de oxigênio com massa 16, 2 vezes 16 resulta em 32, 12 mais 32 resulta em 44 gramas por mol. Posso calcular a primeira linha do Avogadro, da regra de 3. Um mol de gás carbônico contém 44 gramas e nela existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Em 88 toneladas, ou seja, 88 vezes 10 elevado a 6 da grama, quantas moléculas eu tenho? X. Isolando X, X é igual a 88 vezes 10 elevado a sexta vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 dividido por 44. 88 por 44 dá 2. 10 elevado a sexta mais vezes 10 elevado a 23, eu conservo a base, somo os expoentes, dá 10 elevado a 29. 6 vezes 2, que resultou do 88 por 44, dá 12. Guardando 1, eu tenho 29 mais 1, 30. Então, eu tenho como resultado 1,2 vezes 10 elevado a 30 moléculas de CO2 que foram lançadas na atmosfera. Tudo bem? Com isso, nós terminamos, então, a resolução dos exercícios de mol, parte 2, envolvendo o mol, a constante de Avogadro e a massa molar. Agradeço a participação de todos. Até mais, pessoal!